E o que eu consegui perceber, na verdade, nesses filmes todos, nessas coisas que eu estou fazendo, na verdade, é uma série de pontes transnacionais e transculturais. A pista de dança ela acaba se tornando um símbolo que ela une esses diversos lugares. A música ela propõe um jogo entre masculino e feminino muito mais sofisticado do que as definições que comumente a gente consegue atribuir a isso, de masculino e feminino, de quem ocupa o quê, o que não ocupa o quê. A pista de dança ela é o espaço onde você vai brincar, onde você vai assumir personagens, você vai assumir contradições, você vai fazer coisas que você não faria, por exemplo, na cama, ou fora da cama, ou no convívio social. Então a pista de dança, nesses lugares todos que eu analisei, ele é sim um espaço de liminaridade, de caos, de lama e de uma série de encontros e de possibilidades de você ser uma coisa que você geralmente não é. E essa é muito uma conclusão que eu cheguei de uma pessoa que não gosta de chegar em conclusão. Mas talvez essas imagens de pista de dança também elas são muito fortes dentro disso. Elas trazem um grau de paixão muito grande. Quando chega algumas pessoas da academia, da militância homossexual, o que for, de gênero, do senso comum, algumas pessoas, jornalistas muito bem informados, para analisar esses ambientes, você produziu uma série de artigos, de teses, de dissertações, que justamente quebravam essa mágica da pista de dança e tentavam tirar da pista de dança esses tipos ideais. O homem masculino, o homem feminino. Isso remete a uma obra que foi muito importante na formação do movimento gay do Brasil e da intelectualidade que trabalha com os temas de homossexualidade, que é do Peter Frey, né, e o Para Inglês Ver, né, que ele falava dessa tolerância sexual brasileira para inglês ver, que na verdade não era bem isso. Na verdade a gente tinha muito preconceito e também trabalhava muito com questões de candomblé, ele foi parar de estudar, mas o que ficou muito forte das teses dele, e aí, falando em Foucault novamente, ele semeou o real com essas teses dele, as pessoas começaram a acreditar naquilo como uma verdade muito pura, estabelecer alguns modelos para se pensar a sexualidade. O primeiro modelo, que seria o modelo das classes populares, como ele chama, ele é um modelo que fala que quem é homossexual é quem age de uma forma feminina, de uma forma passiva e de uma forma, muitas vezes, contratual, né? Contratando um serviço dentro de algumas elaborações que ele vai trazer. Enquanto os outros homens, são os machos de verdade, na verdade eles não eram homossexuais. Esse seria o modelo da classe popular, né? Ele é muito comum na América Latina inteira, que a gente costuma repetir isso muito. Ele está muito na essência do desejo do Cafuçu. Um segundo modelo seria o modelo médico. O modelo médico é aquele que vai ter que trabalhar, vai ter que colocar um conceito que englobe, que consiga trabalhar políticas públicas. Então ele vai criar o homossexual, né, ele vai trabalhar com o termo homossexual para agrupar tanto esses homens que participam ativa ou passivamente do sexo, né, dividindo entre ativo e passivo. E daí eu não sei falar muito bem do modelo médico, assim, então eu já vou para o outro que me interessa, que é esse modelo de classe média, com o modelo identitário, que é o modelo gay. Ele cria essa identidade gay, essa identidade gay, automaticamente ela não se revela como passiva e ativa, e ela é ideal porque ela é identitária, porque você pode formular políticas de militância, de grupo, de igualdade entre os parceiros, e aí você busca aqueles dias. Foi importantíssima essa divisão que o Peter Frey fez, mas ela ficou com uma mácula muito complicada para você olhar para essa pista de dança. Porque o que acontece é que quando a pessoa vai, um acadêmico geralmente ele vem de uma classe média ou de uma classe média alta, de classe alta, ou mesmo pessoas que trabalham, mesmo artistas intelectuais, vão para um outro universo. Então, as teses que eram produzidas sobre o Boteco do Caê, sobre o MUS, sobre o bailão e mesmo sobre a homossexualidade de Moçambique, elas insistiam muito em chamar aquelas homossexualidades de pré-identitárias. Ou seja, o pobre não consegue trabalhar com identidade. Ele vai trabalhar com uma coisa pré-gay, uma coisa inferior, trabalhada dentro de favores, dentro de uma lógica que remonta a Gilberto Freire, dentro desses abusos. Então, o que a gente tem ali, na verdade, é homossexuais loucos e perdidos e seus comedores, seus devoradores em volta, observando-os. E, olha, meus amigos que escreveram essas teses vão me matar se eu estou falando isso. Mas o que acontece, na verdade, e aí que se leva para Moçambique também, quando um brasileiro vai analisar aquelas, e eu fui com um grupo de pessoas que estavam estudando ali, é de uma certa forma de subdesenvolvimento gay. A gente está falando de pessoas que não tiveram a capacidade de se articular dentro de uma relação igualitária. Então elas, de uma certa forma, se manifestam
dentro de códigos que são o quê? O masculino e o feminino que elas conhecem dos pais. Então, o que a gente está falando no fundo, e é o que eu brigo muito dentro de todo esse trabalho, existe muito mais coisa nessa homossexualidade das classes populares do que essa simples divisão de papéis sexuais na Câmara. E muito mais problematizadores interessantes do que a própria homossexualidade gay burguesa, que ela prega uma coesão muito forte, e vem com uma cartilha do prazer, né, para usar um termo que eu gosto. E mais curioso ainda, que essas pesquisas todas, e essas análises todas, e você escuta isso das pessoas que frequentam aquele lugar. Ah, não, porque ele está dançando afeminado, ele é passivo. Ele está dançando muito masculino, não sei o que, eu não posso com ele. Então, assim, essa coisa impregnou de uma certa forma, ela deixou estanque as identidades, as manifestações, de corpo, inclusive. E o que mais me deixa um pouco assustado é que a gente vive, ou não, mas eu acredito que a gente vive, uma transformação na pirâmide de classes sociais no Brasil. E esse modelo, mesmo com esse crescimento dessa nova classe média que se diz, ele continua extremamente forte, sendo que boa parte dos frequentadores do MUS, do Boteco do CAE, tem um acesso ilimitado à informação pela internet, que não é exclusivo da classe média. Então eles trabalham, eles veem os mesmos filmes. Você, por exemplo, tem um cineasta que eu gosto muito, chama João Pedro Rodrigues. Inclusive a gente vai trazer ele para a Bahia em junho, que é um cineasta português maravilhoso. E você vai na lojinha do lado do Boteco do CAE, ele trabalha com o filme dele, O Fantasma, um filme muito famoso dele, Morrer como um Homem, outro filme maravilhoso dele. Ele trabalha com uma homossexualidade completamente anárquica, fora dos padrões. E essas pessoas ditas menos informadas estão assistindo esse filme. Está ali na lojinha do lado do Boteco do CAE vendendo a R$5, piratão. Então, assim, qual a validade desse modelo de classes populares, né? Qual a validade do desejo do Cafuçu? Quais são as validades desses desejos? Eles cabem hoje? Eu também não estou querendo bancar a banca de politicamente correto, não, porque aí eu vou brincar até um pouco com a fala do Osmundo. Mas eu acredito numa fluidez muito maior dentro dessas identidades, uma fluidez muito maior dentro desses desejos. E eu acredito também que as pessoas que vão buscar esses corpos e vão encontrar esses corpos que são talvez mais exóticos, elas também têm um ganho muito grande, um aprendizado muito grande, que é uma outra vivência que elas não têm. São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito solitária. Eu tenho casos de várias pessoas que eu conheço que elas começaram a frequentar o Boteco do CAE, o Bailão, o Músico, começaram a conviver com essas homossexualidades que são mais populares, e elas se encontraram muito mais do que dentro dos universos burgueses, dos jardins, da academia. Então, assim, quase uma reconversão pela sexualidade. Uma reconversão é uma coisa boa da vida, que é a diversão. Nossa, e é isso. Peraí, eu acho que tem mais umas coisinhas. E aí, aí vão entrar na coisa do Cafuçu, né? Na coisa da ironia. O Cafuçu, na etimologia, ele é um termo banta que se refere a diabo, né? Cafute. E ele passou por 4 séculos de transformações até chegar ao que a gente conhece hoje. E ele foi, de uma certa forma, equiparado ao cafuço, que é um termo do quimbundo, que quer dizer mestiçagem, que dá origem ao cafuso, que no Brasil ganhou conotação de uma mistura de negro com índio. E se relacionava muito forte com carafusco, que era um termo de Portugal. Isso aqui eu estou colando, que é um termo de Portugal para dizer mestiçagem também. Só que qual é uma coisa engraçada em relação ao Cafuçu? Ele começa a entrar na moda em Recife, dentro de uma lógica de festa, de exotização, e ele é exportado, como boa parte das coisas que Recife faz. São Paulo é uma cidade muito chata. Quem mora lá como eu sabe, as pessoas não têm criatividade, não têm originalidade, então elas importam tudo. Então foi importado pelos homossexuais de São Paulo, o termo Cafuçu, e dentro da cultura gay paulistana, Cafuçu se libertou um pouco dessas relações de poder, né? O Cafuçu, de uma certa forma, ele substituiu o bofe.